Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas para jogos deste domingo. Pois é, domingo com clássicos no Campeonato Brasileiro e muitos jogos legais para a gente fazer apostas. Então vamos para a tela pegar esse primeiro jogo, Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo. Antes de falar do jogo, vamos lembrar o nosso novo parceiro Leonbet. Está aqui na tela se você ainda não abriu. Gente, muito legal, o Leonbet tem opção demais aqui nos esportes e para cassino também, quem curte, quem acompanha nossas lives de cassino, tem bastante opção legal aqui no Leonbet e vale a pena você abrir sua conta, tem promoções aí para quem faz o primeiro depósito e eles dão apostas grátis aí na Premier League, na La Liga, no Brasileiro, na Libertadores, vale a pena, eles comunicam tudo por mensagens lá dentro do site mesmo, você não precisa ficar recebendo por e-mail, nem ficar ligado em muitas redes sociais, porque o site mesmo tem uma ótima comunicação. Então, abre a sua conta com esse QR Code. Se você não consegue, você está no celular, na descrição do vídeo, no YouTube, tem o link para o Leonbet. Tá bom? Vamos então de Palmeiras e São Paulo. Uma coisa legal do Leonbet é que ele já deixa esse resumo aqui em cima, ó, que você já pode apostar, né, no resultado, ou num time, ou no empate, ou no outro, e depois ele vem aqui embaixo com todas as outras opções, que tem escanteios, jogadores, chutes a gol, cartão. Cara, o Leonbet tem todas as apostas que você imaginar, tá bom? Vamos então ler a análise do nosso especialista, né? É a 23ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, a famosa casa do Palmeiras, né? Esses dois times, eles vêm fazendo poucos gols nas suas partidas, né? Como a gente fala aí na gíria das apostas, eles vêm sendo under, né, nos últimos jogos, ou seja, eles vêm fazendo menos de 2,5 gols nos seus jogos, ou seja, a grande maioria deles está saindo aí abaixo dessa linha média que as casas de apostas sempre colocam o 2,5, né? 8 dos últimos 9 jogos do Palmeiras deram abaixo de 2 gols, né? 2 gols ou menos, abaixo de 2,5. Então, dos últimos 9, 8 jogos do Palmeiras deram abaixo de 2,5. E do São Paulo, os últimos 6 jogos do São Paulo deram abaixo de 2,5. Por isso, a nossa expectativa é uma partida com poucos gols novamente, tá bom? Então, a gente é só clicar aqui, ó, em totais e procurar o 2,5, ó, mais de 2,5 ou menos de 2,5. Menos de 2,5 paga 1,60. Sem muito mistério, então, para esse Palmeiras e São Paulo, no máximo 2 gols no jogo, né? Então, pode ser 0-0, pode ser 1-0, pode ser 1-1, pode ser 2-0. Se for 3 gols, aí a gente perde essa aposta. Tem outro clássico. Clássico no Rio de Janeiro. Ó, a gente pega aqui. Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo, a mesma coisa, você vê aqui pouco favoritismo, até menor favoritismo, né, do que no Clássico Paulista, que o Palmeiras era um pouquinho mais favorito aqui do que vem o Botafogo, justamente porque os dois times vêm muito bem, né? O Botafogo na primeira colocação, o Flamengo na terceira colocação. Lembrando que a gente fez uma live aí da Libertadores, né, na quinta-feira, foi Flamengo contra Palestino, e o Flamengo teve aí 3 jogadores saindo com contusão, né? Entre eles o Pedro e o Gabigol se machucaram. Não sabemos aí se eles vão entrar nesse jogo. O Flamengo tem muitas boas peças de reposição, jogadores na reserva, mesmo assim está perdendo alguns jogadores por contusões, né? A gente espera mais um jogo tenso e equilibrado nesse clássico, né? Já que o mando de campo é do Botafogo. Então, o Flamengo vem vindo superior, mas é o jogo no campo do Botafogo, né? Os dois jogos esse ano que tivemos entre Botafogo e Flamengo tiveram 2 gols ou menos também, assim como vem o Palmeiras e o São Paulo, né? Vem sendo uma tendência na maioria dos clássicos aí desse Brasileirão, jogos equilibrados com tendência de poucos gols. Então, a gente vai na mesma linha do clássico Palmeiras e São Paulo, abaixo de 2,5 gols. Só como dado para vocês, os últimos 6 jogos do Flamengo tiveram 2 gols ou menos, né? O próprio jogo anterior, Palestino, foi 2-0, então não tivemos o terceiro gol na partida. Os últimos 2 jogos entre Botafogo e Flamengo também tivemos 2 gols ou menos. Então, não vamos inventar, vamos simplificar aqui, ó, total menos de 2,5, 1,66, uma aposta pagando praticamente a mesma coisa do clássico paulista, tá bom? Vamos pegar outro jogo desse domingo? Tem o Atlético Paranaense contra o Juventude. Vamos procurar essa partida aqui. Atlético Paranaense, o Furacão recebendo o Juventude do Rio Grande do Sul. Você vê que o Atlético Paranaense é favorito, né? Cerca de 1,60 aí, né? Tá 1,58
para a vitória do Furacão. Mas nós não vamos falar sobre esse resultado, a gente não acha que é uma boa, né? A gente enxerga aqui um jogo diferente, né? Com tendência de mais gols. Qual que é a análise, né? O Juventude vem marcando gols nos últimos jogos, o seu ataque está funcionando muito bem. Ele marcou 3 gols em cada jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então, os 2 jogos aí do Juventude contra o Fluminense marcou 3 gols, né? Marcou 3 gols no Botafogo também na última partida. Marcou contra o Corinthians e contra o Criciúma nas partidas mais recentes também, né? Isso eu estou falando dos gols envolvendo os jogos do Juventude. Já o Atlético Paranaense vem marcando gols e sofrendo gols nas últimas partidas, né? Empatou 2-2 contra o Internacional, que foi o jogo mais recente no Brasileirão, e na Copa do Brasil foi 3-2 contra o Bragantino, né? Levou também 2 gols do Grêmio em casa, que foi a penúltima rodada do Brasileirão. Então, a gente espera uma partida com mais gols. A nossa entrada será acima de 2 gols. Então, olha, para você ver que a gente não faz sempre igual, né? Aqui, ó, vamos na linha de 2 gols e vamos acima de 2 gols, tá? 1,53. Qual a diferença do 2 para o 2,5, né? Que o 2 tem uma segurança. Por quê? Se a gente falasse acima de 2,5, precisaria ter 3 gols para a gente ganhar. E se tivesse só 2 ou menos, a gente perderia. Já o número redondo acima de 2 gols, que é a dica principal, caso tenha 2 gols apenas, a gente não vai perder, né? O site devolve o nosso dinheiro, então paga menos do que o 2,5, né? Aqui você vê que paga bem mais aqui nas odds, mas caso tenha exatamente 2 gols, a gente recebe o dinheiro de volta, a gente não ganha e nem perde. Então, essa é a primeira dica, acima de 2 gols nessa partida. A outra dica, a gente vai buscar odds um pouco mais altas, se aproveitando da boa sequência do ataque do Juventude. A gente vai para o Juventude fazer pelo menos um gol no jogo. Não importa o resultado, pode ser 1-0 para o Juventude, pode ser 1-1, pode o Juventude até perder, desde que faça um gol. Então, vamos aqui, ó, total do time visitante, ó, total da equipe visitante, que é o Juventude, mais de meio, tá? Você escolhe menos de meio ou mais de meio, ou seja, para fazer um gol, então paga 1,80. Então, se o Juventude fizer um gol, a gente já ganha essa aposta. Não importa como vai acabar o jogo, né? Imagina lá, deu 10 minutos, o Juventude fez um gol, você já sai comemorando, ganhando 1,80 para o Juventude, então, fazer um gol. Eu gosto muito dessa dica, hein? Tô gostando do Juventude também. E daqui, nós vamos para um jogão na Premier League. Pois é, a Premier League começou essa semana também. A gente vai pegar aqui. Inglaterra, Premier League, temos Chelsea e Manchester City. Pois é, olha só, Manchester City é favorito, né, jogando fora de casa, porque é um time muito forte. O City teve um grande trabalho, né, a gente foi numa aposta que a gente perdeu, foi a Supercopa da Inglaterra semana passada, foi Manchester City contra Manchester United, lá em Wembley, né, um jogo único, e o City acabou sendo campeão dessa Supercopa, mas não ganhou o jogo, né? Saiu perdendo de 1-0 e empatou no finzinho, foi 1-1, deu empate, a gente perdeu essa aposta que a gente apostava no City, tá? O City é superior a todos os outros times na Inglaterra, mas nunca é fácil, né? Foi uma vitória nos pênaltis. O Chelsea é um grande time, estreia essa temporada tentando apagar o mau desempenho do ano passado, né? Terminou na 6ª colocação, o Chelsea que era esperado ficar aí mais ou menos entre os 3 melhores da Premier League. O City tem como histórico jogar de forma ofensiva todos os jogos, dentro ou fora de casa. E o Chelsea, jogando em casa, vai procurar o ataque, não vai jogar retrancado diante da sua defesa. Então, a gente espera uma partida com um bom número de gols, onde os 2 times devem marcar. Por isso, a nossa dica para esse jogo é ambos os times marcam. Sim, tá bom? Tá pagando 1,53 para os 2 times fazerem um gol. Então,
Desde que cada um faça um gol, né, 1 a 1, a partir daí pode acontecer o que quiser também, que não importa pra gente. Pode ser 2 a 1, pode ser 2 a 2, pode ser 6 a 1, não importa. Desde que cada um faça um gol, ninguém pode ficar no zero. A gente ganha essa aposta, então, do Chelsea e Manchester City. E daqui a gente vai para um outro grande time em outro grande campeonato, né? Vamos para o Campeonato Espanhol. Então, vamos correr aqui para Espanha, La Liga. Onde está aqui? Espanha, está aqui. La Liga, a gente tem a estreia do Real Madrid, né? É o Real Mallorca jogando contra o Real Madrid, que também, mesmo fora de casa, é bem favorito. Você vê que está pagando 1,47, né? E o Real Madrid, que já é um grande time, já foi muito bem esse ano em todas as competições, agora ainda tem o Mbappé, que chegou do PSG para o Real Madrid, né? Chegou para a temporada, já fez gol e o Real Madrid já ganhou também o jogo contra a Atalanta lá na Supercopa da Champions, né? Então, o Real Madrid chega como favorito para vencer o Campeonato Espanhol esse ano e quem sabe a Champions League novamente, né? Mesmo com a especulação da saída do brasileiro Rodrigo, tá, que tem uma proposta do Manchester City, ainda assim o Real Madrid vai ter um ataque fortíssimo, contando com Mbappé, Vini Júnior e Jude Bellingham, por exemplo. O Mallorca deve jogar bem fechado na defesa, né? Vai enfrentar o Real Madrid em casa, vai tentar sair ali com um golzinho, tentar arrancar um empate do Real Madrid, vai explorar o contra-ataque. Praticamente o Mallorca fez isso toda a temporada do ano passado. A tendência aqui é que não consiga segurar o ritmo do Real Madrid, que vai encontrar espaços e deve conseguir marcar. Então, a nossa dica vai ser vitória do Real Madrid, tá? Tá 1,47 agora, você vai achar aí nessa casa perto do 1,50, dependendo do site que você usar, tá bom? Fica sendo essa dica e depois a gente vai para o Campeonato Brasileiro Feminino, tá bom? Você tem que colocar aqui Brasil e ainda não abriram os jogos do domingo, né? Os jogos do futebol feminino abrem mais em cima, eles abrem mais perto do horário do jogo. Talvez no sábado à noite, domingo de manhã, vai abrir esses jogos aqui para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui o meu rosto lindo na tela para não ficar confundindo com uma aposta que ainda não abriu, mas eu vou deixar a dica para vocês porque eu estou gravando isso aqui na sexta-feira e já vou deixar pronto, né? Porque eu também preciso descansar nesse sábado, né? Então, o primeiro jogo que nós vamos falar é Palmeiras contra Internacional, tá? O Campeonato Brasileiro Feminino parou para as Olimpíadas, já que os times femininos todos participaram dos Jogos Olímpicos, né? E as jogadoras voltando aos seus países. Então, está recomeçando o Campeonato Brasileiro, que só tem mais 2 rodadas antes da classificação para os playoffs. Então, os times que ainda não estão classificados, ou seja, os 8 primeiros times, precisam brigar para ficar entre os 8 ali, né? Então, Palmeiras recebe o Internacional. O Internacional tem um bom time, mas fez um campeonato abaixo do que era esperado pelo time que tem, né? Está na 10ª colocação e passou boa parte desse campeonato brigando na zona de rebaixamento. Conseguiu aí, nas últimas rodadas, subir para a 10ª colocação, né, nos últimos jogos, e se recuperou, né? Só está 1 ponto atrás do 8º colocado, que é o Flamengo, ou seja, está em 10º, mas tem aí o 9º e o 8º a 1 ponto do seu lugar. Ou seja, vai brigar para entrar entre os 8 primeiros e partir, né, passar de fase para os playoffs, mas vai depender de si e também de outros times. Para o Inter, que vai visitar o Palmeiras, precisa vencer de qualquer jeito. Só que o adversário é um dos mais difíceis, né? O Palmeiras é o 4º colocado na tabela, um dos melhores do Brasil no futebol feminino. Pela necessidade que o Inter tem para vencer esse jogo, vai ter que se arriscar. E o Palmeiras, então, tem um time muito bom também no seu meio-campo e ataque, incluindo a atacante Amanda Gutierrez, né, que é a artilheira do Campeonato Brasileiro. Então, a nossa expectativa é de um jogo com muitos gols, porque o Inter precisa abrir o jogo e o Palmeiras vai se aproveitar disso. Então, a dica é um jogo acima de 2,5 gols, tá bom? Um jogo para acima de 2,5 gols. E a outra dica que a gente vai fazer é para ambos times marcam sim, tá bom? Acreditando que o Palmeiras vai fazer gol e o Inter também vai fazer gol. Os dois times têm bons ataques. Então, 2 dicas, acima de 2,5 gols e ambos times marcam, tá bom? Tem mais um jogo do futebol feminino? Esse jogo até já está aberto. Esse jogo está aberto. Então, vamos mostrar. Deixa eu abrir aqui para vocês, gente.
O do Palmeiras não estava aberto, mas esse já está. Ferroviária de Araraquara contra Atlético Mineiro, né? Com o tempo vai abrir os outros aí, vocês vão ficar ligados. Qual que é a análise aqui? Bom, a Ferroviária é um dos melhores times do Brasil, né? Está na segunda posição do campeonato, atrás apenas do Corinthians, que é hoje o melhor time do Brasil e é a base da seleção brasileira que foi para as Olimpíadas. Então a Ferroviária é um time muito tradicional no futebol feminino, né? É um time de São Paulo e está na segunda colocação, certamente vai passar aí para os playoffs, né? O Atlético Mineiro diminuiu muito o orçamento, né? O dinheiro que tinha para investir no futebol feminino esse ano, montou um time ruim, né? Um time fraco para o nível do Campeonato Brasileiro. Acredite-se ou não, em 13 jogos, o Atlético Mineiro tem 1 ponto. Ou seja, conseguiu um empate e perdeu todos os outros jogos. Já está rebaixado para a segunda divisão o Atlético Mineiro no futebol feminino. Jogando em casa, a Ferroviária, sendo um time melhor, a gente acredita numa vitória, né? Vamos dar uma olhada nas odds, estão muito baixas, né? 1.06, né? Não dá nem para apostar na Ferroviária, então a gente vai procurar outra aposta. Vamos procurar então o halftime barra full time, ou seja, para a Ferroviária ganhar no primeiro tempo e se manter ganhando até o fim do jogo. Esse tipo de dica que a gente costuma dar vale a pena quando o time é muito favorito, né? E caso você possa acompanhar esse jogo ao vivo, é mais importante ainda, porque vamos dizer que acontece de a gente perder essa aposta e virar empatado o jogo, né? Vamos supor que a Ferroviária fica no 0 a 0 ou vira 1 a 1, a gente já perde essa aposta por causa do primeiro tempo que não foi a vitória. E aí o que vale a pena apostar ao vivo, no intervalo, na vitória do time que a gente imagina que é o superior. Então, a Ferroviária acabou não ganhando o primeiro tempo, então vamos apostar lá na vitória da Ferroviária, que agora não vai estar pagando pouco, já vai estar no meio do jogo, vai pagar bem, e a gente recupera e ganha um dinheiro com essa aposta. É sempre a dica quando a gente vai no intervalo barra final do jogo, tá bom? Então, para achar essa aposta, a gente vai aqui, clica em principais, né? Na verdade em todos os mercados, ó, e procura se já tem essa aposta do intervalo final. Já tem aqui, ó, intervalo barra final, essa primeira aposta aqui, ó, 1,40, tá? É 1/1, tá? Tá aparecendo esse número aqui, mas eles estão corrigindo lá nas traduções, teria que ser 1/1, mas é essa aposta aqui, pagando 1,40 para a Ferroviária ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo todo do Atlético Mineiro. Beleza, galera? Com isso, eu termino o nosso final de semana, fecho o domingão e voltamos com mais BetBox Tips. Vou trazer segunda-feira dicas para terça-feira, tá bom? Você fica ligado nas nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube é @BetBoxTV. Você fica esperto que lá tem todas as novidades, tem também o Instagram e todos os outros canais e redes sociais, tá bom? Nossa conta é sempre @BetBoxTV. Segue lá no Instagram, vira um inscrito no YouTube. Se você gosta de TikTok, a gente tá lá. Se você gosta do Facebook, LinkedIn, o X, né, que é o Twitter, sempre procurar por @BetBoxTV e ficar ligado no nosso site também, www.betboxtv.com. Lá tem notícias muito legais para vocês acompanharem sobre o mercado de jogos e apostas. Beleza? Bom final de semana para vocês e até mais!